Pessoal, a gravação da web aula ao vivo de hoje já foi liberada aqui, tá? Tá iniciando. Antes da gente começar a aula propriamente dita, eu vou compartilhar com vocês a orientação, tá? Das diretrizes aqui seguidas no cenário digital, tá? Depois dessas orientações, vamos voltar à nossa programação normal e iniciando nossa aula. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tela aqui. Então, nós paramos aí na aula 8. Eu até tinha na aula 7, tá? Primeiramente, né? Sejam bem-vindos aí depois aí do período de férias, Natal, Ano Novo, tá? É, vamos continuar aqui. A gente fez aula 7, tá? A tela tá aqui. O dia 9/12 e às 7 a gente parou. Isso foi o CLP, tá? Aí lembrando que a partir dessa aula aqui, ela não está mais inclusa na atividade. Lembrando que a atividade são 4 esquemas aqui, né? Partida direta, deixa eu abrir aqui. Olha, ó. Partida direta, ou seja, com a carga abaixo de 7,5 CV, né? Para nossa tensão monofásica aqui, né? O padrão monofásico, tensão de linha, né? 220/380, é, com carga abaixo de 7,5 CV, ou seja, de 5 CV ou menor. Partida estrela triângulo, aí essas cargas já aí já é de 7,5 CV ou maior. Você pode fazer o estrela triângulo. Nós vimos que a desvantagem dele é que os estágios é apenas um estágio, né, de diminuição ali de tensão e, consequentemente, a corrente, né, é, é a corrente nominal para diminuir a corrente de partida, né, porque senão, se nós tentarmos a partir de 7,5 CV da partida, né, ele vai apresentar no transitório ali, né, no inicial ali da partida do motor, ele vai apresentar a corrente até, dependendo da potência, quanto maior a potência, ele vai ter uma corrente de partida maior, chegando até 8 vezes a nominal. Eu gosto sempre de falar que tem uma bibliografia, talvez a única, pelo menos a única que eu já acompanhei desde a época aí da faculdade, do livro de máquinas elétricas, Sokovsky, se eu não me engano, acho que é um russo, o original aí. E nele ele fala até 10 vezes a nominal, né?
Inclusive, tem máquinas elétricas lá que ele apresenta que chega até 10 vezes. Mas o consenso de outros livros, Nisquier, que ele é bastante famoso em instalações elétricas prediais e industriais, tá? O consenso é que essa chega até 8 vezes a nominal, tá? Mas em alguns casos especiais ela pode ultrapassar até 10 vezes a nominal. Por isso que temos que usar a estratégia indireta aí, né? Manual, né? No caso, estrela triângulo acima de 7,5 CV ou maior. Depois, no esquema 3 nós estudamos a chave compensadora ou partida compensadora, né? Geralmente, o tradicional a gente chama de chave compensadora. A diferença é que em vez de um estágio, igual a gente tem lá na estrela triângulo, são dois ou mais estágios, ou seja, três, quatro, cinco. E é possível através do autotransformador, né, que você pode colocar várias regulagens aí, né, no comprimento ali da bobina, né? Então a partida vai ser mais suave. Lembrando que o estrela triângulo, como ela inicia, né, até finalizar o transitório, 5 segundos, 5, 33%, né? Dessa corrente aí, para consequentemente ser 8 vezes, né, até 8 vezes os 33%, você só tem apenas um estágio, e aí o mancal ali do motor ali, ele vai sofrer um solavanco quando ele faz essa transição. Na hora que ele atinge a velocidade síncrona, né, ele volta para o valor da corrente nominal, tá? E a partida, o último que a gente estudou, né, que faz parte do esquema lá, dos 4 esquemas, né, foi a partida direta. Voltamos novamente à partida direta, só que com a frenagem, tá? A frenagem por corrente contínua, utilizando lá um módulo que ele tem uma ponte completa lá de diodo, semelhante ao que a gente viu lá em eletricidade básica, tá? E da aula 7, que foi a última do ano passado em diante, até a gente finalizar aqui, é a análise, né, de outros componentes. E na aula passada foi o CLP, né? Lembrando que o CLP, ele é um controlador, e esse controlador ele vai ajudar na automação, ou seja, eu vou economizar aí na quantidade aí de contatores aí, botoeiras, tá? E na lógica, né, a chamada lógica ladder que eu apresentei aí, né, na lógica escada aí, né? Tradução aí. E essa não está presente aqui na tarefa EAD, tá? Mas ela, geralmente, quando eu ministro a aula, né, os professores que ministram a aula presencial, eles costumam passar o CLP, né, apresentado aí através. Esse é bem comum, tá? O Siemens Logo. E nessa aula vamos falar do Soft Starter, tá? Vamos. Eu vou iniciar a simulação aqui. Lembrando que aí aparece a senha aqui, você digita no teclado do seu computador ou no teclado virtual, né? Fecha aqui o primeiro que ele abre e abre o projeto que vamos ver agora, que é a Soft Starter. E aí, um dos materiais extras aí que eu pedi para Carolina, já colocou aí, já tá até a pasta, só não tá visível o selo da aula de hoje. Olha, o material extra, simulação, soft starter, tá?
Dentro dessa pasta, além dessa simulação que a gente vai estar rodando ela aqui, nós temos deixa eu pegar aqui a Soft Starter, que ela é a mais comum, não só nos laboratórios aí das instituições de ensino. Eu sei que na Católica tinha, onde eu fiz elétrica, aqui no Senai também utiliza, na Unip também. Eu estou falando das instituições que eu conheço aí, tá, pessoal? É, instituições, né? Não vamos matar o português, não, né? Vamos deixar o português vivo. Ahn, esse aqui, ó, o SSW07 é a Soft Starter que representa aqui, né, esse tipo de partida aqui. Aí esse tipo de partida, lembra que eu falei que o CLP, ele é um computador bem simples, tá? Tem unidade de memória, tem unidade de processamento, tem entradas, tem saídas, né? Entradas para você fazer a ligação do circuito, por exemplo, no próprio a própria Soft Starter, ou tem umas mais simples aí que você tem que conectar na entrada digital aqui, né? Algumas têm entrada digital ou tem entrada analógica também, tá? Você tem que conectar por exemplo, aqui a botoeira de saída, a botoeira ou de desligamento, desculpa, a botoeira de partida do motor, tá? Porque o CLP ele vai fazer esse controle lógico aqui. E daqui, nessa simulação, ela não está muito clara, né? Isso daqui é um pacote completo, é igual eu expliquei agora há pouco. Pô, pois não. E aí, beleza? Vou só dar uma mutada aqui, mas se você precisar perguntar aí, você pode ir falando aí, tá? Então, né, o Soft Starter, ele substitui, por exemplo, o do estrela triângulo, né? Que aí você faz ali, coloca um relé de tempo ali, né? Então ele substitui o relé de tempo, porque ele deixa, né, um tempo ali na partida estrela primeiro, né? E depois, que é no transitório, né? Depois do triângulo. Então ele substitui esse relé de tempo do Estrela Triângulo, né, que é utilizado para fazer essa ligação. Lá no Estrela Triângulo nós temos que fazer duas ligações, né, uma estrela e uma em triângulo. A estrela exclusivamente para diminuir a tensão a um terço aí, né? Consequentemente vai diminuir a corrente nominal a um terço e com certeza, né, a 33% vai diminuir a corrente de partida, que é multiplicada por 8 aí, né, para fazer com que as proteções, né, não atuem na hora da partida do motor, né? Que esse é o grande problema de uma máquina elétrica. Beleza, professor. Então, quer dizer que ele substitui o relé de tempo e substitui eu ter que fazer aquela ligação, né? Lembra que a gente utilizava dois contatores, né? Isso, dois contatos, um para estrela triangular. É, por exemplo, ele também substitui, por isso que ele é chamado, quando você vem aqui na norma, né? Na norma técnica de distribuição da equatorial aqui, ó. Deixa eu pegar a 01, essa que é a 04.
Aí, né, ele substitui, né, o soft start também a chave compensadora, porque aí, em vez de você ter só um estágio de diminuição de tensão que diminui a corrente nominal, que consequentemente diminui a corrente de partida, para ele poder acionar sem ele não dá um pico de corrente, né? Porque o disjuntor termomagnético, o disjuntor motor, ele funciona baseado na magnitude, ou seja, no valor aí da corrente elétrica, tá? Ele dimensionado, né? Que ele, o disjuntor, se a gente fosse chamar o nome mesmo técnico dele, ele é um relé, né? Um relé de sobrecarga aí, tá? É, e aí ele substitui, além, né, da parte estrela triângulo, ele substitui também o autotransformador que faz a partida suave, só que de maneira o quê? Manual e indireta. Aí a Soft Starter já é um rol aí de partida indireta, só que eletrônica ou automática, né? Aí por isso que dentro dela tem estrela triângulo, tem série paralela e chave compensadora. E na verdade, essa tecnologia, a estrela triângulo e a chave compensadora, ela está incorporada dentro da Soft Starter, que é simbolizada por esse bloco aqui, ó. Esse bloco, opa, a imagem aqui deu uma, ele acionou, eu estava usando a caneta que ele acionou a copiar o desenho aqui. É, esqueci de, esse bloco aqui, ó, ele representa uma parte da Soft Starter, que é o conversor AC/DC. Então ele vai pegar a energia alternada que entra aqui em cada fase, né? Fase A, fase B e fase C, e vai transformar em tensão, né? E consequentemente corrente contínua? Sim. Hum. Pessoal, por quê? Né? Vamos relembrar aqui. Lembra que lá na ponte completa, lá no diodo, né? Você faz aquela configuração em ponte completa, ele transforma a alternada em pulsante. Aí eu tenho que colocar um capacitor. Aí o que que esse capacitor ele vai fazer? Ele vai carregar, ele descarrega, dependendo do valor da capacitância, ele vai descarregar num determinado tempo aqui, ó. E aí, em vez dele descarregar até o final, que ele vai carregar novamente. Aí descarrega, carrega. Então ele pega essa parte de cima aqui, ó. Quanto mais alto aqui ele pega esse espaçamento que é chamado de gap aqui, ó, ele transforma em corrente contínua. Só o fato, por exemplo, a frequência da rede elétrica normal é 60 Hz, tá? Só o fato de transformar em pulsante, ele já transforma em 120 Hz, ou seja, ele dobra. Porém, ele, com esse dobrar aqui, ele aumenta a velocidade, tá? Só que ele não aumenta de forma controlada. Mas esse não é o objetivo da Soft Start, tá? O objetivo da Soft Start é fazer de forma eletrônica, né? Utilizando o transistor, tá? Utilizando o chamado conversor chopper, tá? Nós utilizamos o IGBT, tá? O transistor IGBT. Diferente do diodo, em vez de ele ter duas entradas, ele tem três, tá? E essa entrada, o gate aqui, ele é utilizado para fazer esse controle aqui. Em vez de um capacitor, ele é acionado e ele faz o disparo, né? Ele faz o disparo de acionamento e o disparo de desacionamento.
E aí, antes, né, assim como o capacitor, ele já dispara de novo na próxima onda aqui, aí ele transforma ela em contínua. Porém, o objetivo não é necessariamente transformar a corrente em corrente, a tensão em tensão contínua. O objetivo é ele nesse, né, ele pegar essa onda assenoidal aqui pura, né, e ele fazer, por exemplo, igual a chave compensa a estrela triângulo faz, diminuir a tensão para 1/3. Então ele vai disparar na onda aqui, né, a 1/3, e ele vai fazer essa diminuição igual é feito no processo indireto, só que eletromecânico, utilizando relé, né, e utilizando o contator para fazer a mudança lá do relé, né, de triângulo para estrela para triângulo, né? Então ele faz isso de forma eletrônica, só acionando e desacionando no momento certo aqui na forma de onda os 33%. Daí ele também, né, apenas com o controle do gate aqui, eu posso controlar para ele fazer, né, além dos 33%, 40, 50, 60, então ele pode fazer esse controle aí do nível de tensão lá no transitório. Lembra que a partida, um motor aqui, ele tem a corrente, a tensão, né, a forma de onda da tensão, tem a forma de onda da corrente, né? Se fosse um equipamento senoidal normal, né, apareceria desse jeito. Só que a gente sabe que no motor elétrico ele vai ter essa anomalia. Isso eu estou falando na corrente, viu? Na forma de onda azul aqui, ó. Em vez dele ficar no formato do azul o tempo inteiro, aqui no transitório, lembra lá no transitório, que aqui seria a corrente de partida e esse azul aqui seria a corrente nominal, tá? Então, todas essas estratégias, estrela triângulo, chave compensadora, utilizando o transistor aqui, né, no controle de disparo dele, de acionamento, desacionamento, né, em vez de utilizar um diodo, né, em ponte completa, a configuração em ponte completa, e o controle do gate aqui do transistor, né, para ele fazer essa porcentagem aí, né, diminuir a porcentagem de tensão, que diminui a porcentagem de corrente, que diminui a porcentagem no transitório aqui da corrente de partida. Então ele vai colocar um valor gradiente aqui, ó, menor, tá? E ele vai fazer essa gradação a 30% da tensão, 30%, né, 40, 60, né, ou de 10 em 10, aí depende, né, dos modelos aqui. E esse modelo genérico aqui, né, desse aqui do Cadicimo, deixa eu... Esse bloco aqui, ó, esse aqui é o bloco. Na verdade, ele tem pouco controle aqui, já na programação aqui no CAD de cima, ele já trabalha aqui como transistor fazendo esse controle aqui, né? Infelizmente não dá para a gente colocar medidores aqui, né? Pelo menos esse programa não tem essa skill aqui. Mas esse segundo aqui, ó, deixa eu voltar a desenhar de novo aqui. Agora, esse bloco aqui, ó, esse bloco representa do pacote completo aqui, né? Que é a Soft Starter, né? Então, a Soft Starter são esses dois blocos aqui, né? Que está dentro dessa caixa aqui, né? Desse CLP dedicado, né? E inclusive esse segundo bloco aqui é o CLP, tá? É o controlador lógico programável. Deixa eu acionar aqui, vamos ver o que que tem, né, debaixo aqui, né, da caixa aqui. Então, ele inclusive, ó, estão vendo esses trimpotes aqui de controle? Ele tem aqui ó, o tempo de inicialização, ou seja, o tempo que ele vai fazer a rampa, né,
A rampa que é o tempo aqui do transitório, que é esse verde aqui, né? Então, 5 segundos, 10 segundos, né? Nesse caso, esse soft starter genérico aqui, né, montado no Cadecimo, ele vai até 20 segundos. Você pode fazer um transitório aqui de 20 segundos, uma partida por mais tempo suave aqui, né? Talvez 20 segundos não seja o necessário aqui. Mas enfim, aí você faz esse controle, tem alguns trimpotes aqui que você faz esse controle. Aí esse tempo de inatividade, eu não sei, deveria ser o tempo de a rampa de. Geralmente lá no manual aqui, né, dos soft starter, no manual do usuário, tá tempo, né, tá de rampa, rampa de partida e ele tá como rampa de desligamento aqui, né? Então, ele vai fazer da mesma forma o desligamento suave aqui, né? Na hora na hora do desacionamento aqui, é. E aí a tensão inicial aqui, né? Você seta aqui, por exemplo, seta ela em 30%, você pode colocar uma menor, dependendo do modelo, se é da VEG, se é da. Eu já vi até da Intelbras, não sei se você já viu, eu já vi inversor de frequência da Intelbras, soft starter da Intelbras, tá? De outros modelos, tem chinês aí também, né? Tem até um canal aí, o Letra J, aí, ele mostra vários modelos lá que ele pode comprar nos valores mais acessíveis aí, né? Para fazer os testes que ele faz lá no canal. E, inclusive, se não me falha a memória, esse aqui já tem, aí, por exemplo, 30. Se eu não me engano, ele já é padrão, ele vai fazendo de 10 em 10. Então, eu começo com 30%, né? O normal do Estrela Triângulo é 33%, é um terço, exato. Aí você pode fazer a 30, e aí dependendo, aí no manual, né? Você está vendo, ó, só o manual desse daqui, ele tem 168 páginas aqui. E isso porque a soft starter, imagina o inversor de frequência. Tem inversor de frequência que ele tem igual esse daqui, 168, 400 páginas. E ele ainda tem os módulos que você, dependendo, tem um lá da VEG e que a gente está utilizando bastante, o CFW. Tem o 08 que ele também é utilizado no Senai, mas também o pessoal está usando bastante o CFW 500, tá? Porque tem uma linha aí da VEG nova aí, relativamente nova, que ele tem o CFW 500 e de outros modelos aí, o chamado Solar Drive. Ele você pode já colocar junto com a alimentação alternada, você pode também colocar alimentação direto da placa solar, né? Sem precisar, ele já pega direto a corrente contínua, ou seja, ele já pula essa etapa de conversão, né? A CDC, ele já pega DC direto. Então, se eu não me engano, acho que é de 10 em 10 aqui, né? Eu nunca me atinei aqui. Aí tem alguns que dá para você controlar, né? Então ele vai fazendo a rampa dividindo nesses 5 ou 10 segundos até 20 segundos, né? A porcentagem de 10 e 10, então 30, 40, 50, 60, 70, 80, até chegar no 100, tá? Alguns, os mais baratos é padrão, né? De 10 em 10. Outros você pode, né? Numa programação que você faz nele aqui, você pode mexer, mas nesse caso, esse genérico aqui, ele é padrão. Acho que é de 10 em 10. Vamos ver daqui a pouquinho aí. E a tensão nominal de partida aqui, né? Ou seja, ele é. Esse aqui é um trifásico, tá? Aí é de 200 a 750 volts, ou seja, nesse range de tensão você pode acoplar só não pode acoplar esse no de 127, né?
Mas de 200 tem o soft starter que dá para você, né, colocar o de 127 volts aqui, tá? Beleza, então ele tem por padrão o CLP dele, né, o bloco interno dele, tá? Inclusive aqui, ó, deixa eu encontrar a página aqui rapidão, galera. Só tirar aqui, acho que tem a página aqui. Olha, aqui tá falando, ó, aí, ó, rampa de desaceleração, o tempo aqui, ó, pelo Trimport. Nesse modelo aqui, ó, a corrente do motor aqui, ó. Esse aqui é o start dele, ó, esse quick start aqui, ó. Se não me falha a memória, é o tempo do transitório, tá? Esse transitório aqui de início. Teve uma aula que eu ministrei ontem que eu esqueci de mostrar isso pro pessoal aqui. Deixa eu só pegar o modelo aqui do. Ah, tá aqui. Não, vou ter que apagar essa outra parte aqui. Aumentar a borracha aqui, que aí vai. Aí dá pra gente chegar aqui nisso. Aí aqui, ó, aqui é o bloco, né? O bloco da Soft Start, né? Inclusive, aqui, ó, além do transistor que faz esse controle que eu falei lá do gap, né? Do Ripple, né? Na verdade é do Ripple lá de controle de corrente contínua, mas ele utiliza aquele controle não para converter necessariamente só em DC, né? Ele faz esse controle para controlar a tensão, né? Consequentemente, controlar a corrente, né? O valor, assim como a técnica estrela-triângulo juntamente com a técnica é, com, é, chave compensadora faz. Inclusive, ele coloca resistores aqui, né, o fabricante, e capacitor de filtragem aqui, ó, né, para melhorar esse incremento aqui, além dos transistores aqui para cada fase, ó. Aqui ele está chamando cada A, B e C, né, de RST. Aqui, né, é a parte do CLP, né, propriamente dito. Aqui, aonde ele vai fazer essa programação aqui, né? A programação que a gente viu aqui, né? Nesse caso, esse modelo genérico aqui para simulação, ele só tem esses controles aqui, ó, de tensão inicial, começa com 30, né? Você pode até colocar menor aí, né, para dar uma partida mais suave, né? O tempo de inicialização você pode estender mais um pouco para 6 segundos, 10, dependendo aí, é o recomendável, tá? Hum. Ok, deixa eu ver o que mais dá para falar. Aí aqui, ó, a parte do CLP é a parte onde você vai, porque você tem um barramento o de energia lá, que tem lá na Soft Starter, né? De circuito de potência, o barramento de controle, né? Vou até dar um zoom aqui. Deixa eu ver se ficar muito ruim. é, Deixa eu iniciar aqui a simulação. Estão vendo aqui, ó. Aí no CLP, por exemplo,
aí onde você, as entradas, né? Vai estar aqui, ó, entradas digitais, né? Onde você vai conectar as entradas aqui, ó, de desligamento, né, liga, desliga, né? Controle aqui né, da contadora aqui, né? Para fazer o liga e desliga aqui, né? Lá no motor, tá? As saídas também, você pode fazer, né? Aqui ele só está dando a partida num sentido motor. Você pode colocar reversão, pode colocar nessa lógica aqui nas entradas, né, e saídas digitais aqui. Você pode colocar também a reversão, né? É, que aí faz o intertravamento aqui também, né? Então aqui, ó, na hora que você der a partida, ó, presta atenção, ó. Olha a porcentagem. Começou 44. Deixa eu desligar aqui. Eu tô tendo a impressão aqui, ó. E outra, eu esqueci de acionar aqui, ó. Ele só acionou o CLP, né? O motor ele não acionou, não, tá? Agora sim, ó. O motor tá girando em sentido horário, tá tendo a porcentagem aqui, né? E essa porcentagem já vai variando. Quer ver? Deixa eu apagar aqui o. Para a simulação aqui. Dar uma aumentada no zoom, que aí fica até mais melhor, a visibilidade melhor aqui, né? Aqui o circuito de potência está acionado, né? A soft starter está ligada agora, né? Agora sim ela está ligada aqui. Quer ver? Ó, a gente pode fazer. Deixa eu parar aqui. Eu vou colocar para ela a tensão inicial aqui, ó, em termos de porcentagem, ela começar com 20% aqui, tá? Então, o permitido é 30 mesmo, tá? Então, deixa eu colocar 33 aqui, deixa eu ver se ele vai aceitar. Ó, coloquei 33%, que é um terço, que é o estrela triângulo, tá? Fechar aqui a chave faca protegida fusível, né? 46, 59, 73, 86, 100. Então, o incremento dele aqui, ó, vamos fazer de novo aqui, ó. Ó, 46, 59, 73, 86, 100. Então, a rampa dele basicamente é 3, né? Vamos contar os 5 aqui, né? Que é até ele chegar no 100% no transitório. E lembrando que a partir da primeira porcentagem aqui, né? Aí quando ele for na segunda, esse 30% seria da corrente nominal aí, né? Aí, por exemplo, ele foi, né? Deixa eu desligar aqui. 46, 59. Então, aqui, ó, aí tá vendo que é termo de porcentagem, aqui é o termo de tensão aqui, né? Então, ele começou um pouco maior aqui, né, do que a, o estrela triângulo aqui, né? Mas ele não tem um solavanco, né? Aí, é igual eu falei, isso aqui é genérico aqui, né? Ele é mais só para demonstração para aula, mas eu poderia incrementar mais ainda para essa rampa ser o mais suave possível, para não diminuir a vida útil, né? Por exemplo, com uma rampa boa, você melhora a vida útil do equipamento, porque o mancal lá não dá solavanco, né? Ele começando numa tensão menor, vai começar com uma corrente menor, já que a corrente inicial não é a corrente nominal, é a corrente de partida, né? Ou seja, a corrente de partida vai ser menor. Aí, por exemplo, do 46% do 59%,
aí ele já vai ser 59% desses 46, tá? Não é o 59 da corrente total. Vamos supor que a corrente de partida aí, a corrente nominal, sei lá, tô chutando aqui um valor aleatório aqui, ó. Vamos supor que a corrente nominal aqui, ela dá, sei lá, 26 amperes. Então, vezes 8 aqui, né? O 26 aqui. Opa, agora vai. 26 vezes 8 aqui, né? Aí ele teria uma corrente de partida de 208, né? Deixa eu ver se foi isso mesmo. Isso, 208 aqui, né? Então, esse 46% aqui, ou seja, eu pegar o 208 vezes 0,46, ele dá 95. Então, em vez dele começar com 208, que provocaria o desligamento aí do circuito, né? Na melhor das hipóteses, só do quadro do motor, na pior, ele poderia desligar a fábrica inteira ou desligar, desarmar lá a chave fusível que fica lá na alimentação da fábrica, ou a chave fusível fica lá no poste na rua, desligando o bairro inteiro ali, né? O polo industrial inteiro, imagina. Então, esses 46% aqui, ó, a gente calculou aqui, ele, em vez de iniciar com 208 amperes, ele vai iniciar com 95,68 amperes. Aí já esses 59 aqui, ó, aí vai tendo, né, as porcentagens aqui, ó. Aí, em vez de ser 59 de 208, não é 59 de 208, é 59% de 95,68. Então, vezes, né, esse valor, né, o 95,68, vezes 0,59, né, que é o 59%, vai dar uma corrente de 56,45 aproximadamente aqui. Uai, professor, mas foi diminuir. Não, mas é isso mesmo. É isso que a gente, num primeiro momento, eu lembro lá quando, né, quando eu fiz engenharia, já fiz, não fiz eletrotécnica, né? Fiz engenharia, eu achava que essas porcentagens era da corrente de pico, por exemplo. Mas não é da corrente de pico, é da corrente de partida. E isso vai acontecer até ele terminar. Lembra lá? Tem a senoidal normal da corrente, só que aí ela vai ter uma. Opa, não é aqui não. Ela vai ter uma alteração da corrente de partida aqui, tá? Então, essas porcentagens aqui, ó, a segunda porcentagem vai ser a porcentagem da corrente de partida, e essas porcentagens vão estar dentro desse período do transitório, 5 segundos, né? Ou 10 segundos, no caso desse modelo, até 20, né? 20 segundos aqui. Aí a quantidade foram 5, né? Aí, por exemplo, o outro lá, deixa eu ver, 59, vamos desligar aqui. Aí, peraí. 73, né? Então, o outro lá, o 73%, aí ele é 73% de quem? 73% dos 59% dos 46% do total, tá bom? Então, ó, vezes. Vocês estão vendo que num primeiro momento é difícil a gente entender isso daqui, ó. Então, é 73% dos 59, que já foram 59% do 46. Aí sim, esse 46% é o 46% da corrente de partida original. Tudo isso nesse intervalo do transitório aqui. Então, 70 vezes 0,73 ter uma corrente menor ainda, ó, 41,2 e assim por diante, né? Aí depois, se eu não me engano, acho que é 80, né? 56, 59, 73, 86, 86, né?
Aí, de novo, né? O outro estágio antes do 100% aqui, né? Aí é 80, né? Aí foi 80%. Vamos aproveitar aqui, né? Eu só estou estendendo um pouco aqui a aula. 80%. É 80% de quê? Dos 41 aproximadamente, vírgula 2. Aí, vezes, vou aproveitar o resultado aqui, ó, vezes 0,8. Aí, 32 amperes. 32,96 amperes. Aí lembra que antes dos 80%, né? Agora é 100, né? Aí você pensa, então quer dizer que é 100% da corrente de partida? Não. Agora no 100% vai retornar à origem aqui, que é a corrente nominal. Ele passou todo, que o perigo, né? O motor ele tá travado, tá parado ali, né? Sem movimento. Aí ele provoca o quê? Um aumento de corrente repentino, que é a corrente de partida, né? A corrente nesse período transitório, nesse curto período de tempo aí, né? Que é 5 segundos, por exemplo, né? Aí esse 100% aqui, ó, aí não vai ser 100% desses 80% do 73, do 59, do 46, que era o 46% da corrente partida inicial. Agora, esse 100% vai ser a corrente nominal, ou seja, ele saiu do período transitório e agora ele vai voltar para 26 amperes, que é a corrente original. Vocês imaginam, isso é para uma máquina elétrica. Se fosse uma máquina resistiva, ou seja, uma resistência de um chuveiro, de uma churrasqueira, né, de um forno elétrico, essa corrente ela seria só essa onda azul aqui. Como é uma máquina elétrica, ela usa o princípio eletromagnético lá, né? Lembra que eu falei que a corrente elétrica passando no condutor, ela forma um campo magnético em volta, né? Uma densidade de campo magnético em volta, e ela vai provocar perpendicular, ou seja, em 90 graus, um vetor força, né? Uma força que vai emanar dos elétrons livres que estão se movimentando no condutor lá né, da bobina do motor, tá? Então, aí por isso que para ele sair dele, para ele poder girar, ele vai precisar gerar muita corrente elétrica. Depois que ele já está girando, esse valor de corrente elétrica ele diminui. Esse é o efeito anômalo da corrente de partida, né? Então, inclusive, poucas aulas eu comentei isso daqui, eu lembrei de comentar, era para eu ter comentado ontem na aula da outra turma aqui, comentei aqui com vocês que agora sim vocês têm um entendimento completo da corrente de partida, do comportamento aqui da Soft Starter. Lembrando que a Soft Starter é só para partida. Motores acima de 7,5 CV, né? A partir de 7,5 CV ou maior, tá? E quanto maior a carga, mais faz sentido eu utilizar a soft starter, ou seja, utilizar esse bloco em vez de utilizar, né, um quadro, às vezes só para um autotransformador, se for um motor muito grande, se eu utilizar a chave compensadora, é um quadro gigantesco só para o transformador, né? E um outro quadro para você fazer a primeira interligação ali do estrela triângulo para né, juntar com a chave compensadora ali, né? Ou seja, você vai utilizar muita parte eletromecânica ali, né? E aí, por um preço maior, né? Mas às vezes faz sentido, e geralmente faz sentido para a indústria, né? Porque é menos tempo produzindo, você vai conseguir produzir mais, né? Você, além de produzir mais, você ganhar mais, você consegue contratar mais pessoas, você consegue aumentar a produção e por aí vai, né? Então é isso, pessoal. Eu já passei aqui, já tem que entrar em outra turma aqui, tá? É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula aí. Próxima aula
Se tiver alguma dúvida aí, como eu ultrapassei um pouco, eu tiro mais dúvidas de vocês, tá bom? Com Deus, viu? Até a próxima aula.